agora começa a sua jornada completa ao mundo do Apache Airflow, tá? Aqui você será capaz de desenvolver pipelines que podem ser de gigas a terabytes, sem comprometer sua arquitetura e desenvolver pipelines totalmente modernos utilizando as mais famosas integrações. O Apache Airflow é um dos produtos open source mais utilizados do planeta e nada melhor do que a gente trazer todo esse conteúdo em primeira mão para você. Então seja muito bem-vindo à especialização de engenharia de dados com o Apache Airflow The Complete Journey. Nesse vídeo aqui eu quero passar com você em 3 pilares fundamentais para que você possa de fato entender o que a gente vai entregar nesse super treinamento. Primeiro eu quero te mostrar todo o conteúdo que eu preparei em mais de 5, 6 anos trabalhando com Airflow. Também quero te mostrar como desenvolver os pipelines utilizando as melhores práticas do mercado. Além disso, eu estive em São Francisco no mês passado para poder trazer todas as maiores inovações que tem da plataforma e eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas para você, porque você vai aprender utilizando as melhores práticas do mercado. E antes da gente entrar na emenda e do que eu preparei para você, talvez você se pergunte, caso você não me conheça, quem é o Luan, né? Bem, meu nome é Luan Moreno, eu trabalho com dados há mais de 17 anos. Tive o prazer de ser contratado por uma empresa canadense há mais de 10 anos atrás, onde eu comecei como administrador de banco de dados, me tornei engenheiro, líder de equipe e hoje trabalho como Senior Cloud Consultant, provendo soluções escaláveis. Nos últimos 6 a 7 anos, eu sempre utilizei Airflow em todas as minhas soluções e eu vou ensinar você tudo que eu aprendi durante todos esses anos com essa tecnologia para que você se torne uma referência e que, de fato, domine essa tecnologia e possa falar, possa explicar, possa fazer o que você quiser com ela. Bem, também quero trazer um pouquinho da minha experiência trabalhando com a tecnologia em detalhes, né? Eu já trabalhei em projetos de gigantesco porte, processando terabytes semanalmente utilizando o Airflow como orquestração. Então são conjuntos de pedaços de tecnologias que você vai aprender a grudar dentro do Airflow, conseguir ter uma visão totalmente centralizada dos seus pipelines e aprender as melhores práticas de como desenvolver isso. Além disso, algumas semanas atrás eu estive no Airflow Summit 2024, onde eu palestrei sobre melhores práticas e integrações com tecnologias como o DBT. Então vai ser uma ótima oportunidade para você saber exatamente o que está acontecendo no mercado nesse momento e quais são os passos que você precisa tornar para se tornar um especialista e quais são as áreas que serão interessantes de você trabalhar junto com as tecnologias modernas de dados com o Airflow. Além disso, eu tive o privilégio de me tornar o primeiro brasileiro chamado e reconhecido como Astronomer Champion, que é um título que é dado aos profissionais que divulgam, que trabalham com conteúdo e que de fato estão ali tentando entregar essa informação para você da melhor forma possível. Então, eu fico muito feliz de ter sido agraciado com esse título e claro que isso é ótimo para você que está assistindo, porque a gente vai te passar tudo em primeira mão. Com isso, nessa especialização, a gente vai trazer algo extremamente novo, tá? Que são as features e recursos que serão utilizadas no novo Apache Airflow 3.0 e que você vai ficar sabendo aqui de primeira mão. Então bora lá pra telinha que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu preparei nesse super treinamento de especialização com mais de 15 horas de conteúdo. Tenho certeza aqui que você vai tirar muito proveito desse processo e vai se divertir bastante. Bem, então deixa eu mostrar para você aí o que eu preparei para esse treinamento de engenharia de dados com Apache Airflow. A intenção aqui é utilizar, a inteligência desse orquestrador para te trazer o máximo de entendimento possível, principalmente nas suas integrações. Você falar de um orquestrador, a ideia é exatamente que você consiga orquestrar, visualizar, debugar e entender o que está acontecendo no seu pipeline fim a fim. Então a gente vai começar nossa jornada aí na segunda-feira, no módulo 1, que eu chamo de fundamentos, que vai te trazer toda a fundação aí do que você precisa de fato entender sobre o Apache Airflow. Qual a comparação do Apache Airflow com os orquestradores modernos, por que ele é tão diferenciado. A gente vai verificar ele comparado com outros utilizados no mercado, então a gente vai ter uma história e entendimento dos conceitos básicos relacionados a isso e o que leva a maioria das empresas a utilizarem e escolherem o Apache Airflow. Daí a gente vai navegar na arquitetura, componentes e principalmente os tipos de execuções que você pode fazer. A gente vai entender que na hora de fazer o deployment e de fato utilizar o Airflow, é interessante que você entenda quais são os tipos de executores que você tem disponível. Isso vai ditar muito da velocidade da sua DAG, como ela é processada, economia de custo e assim por diante. Claro que a gente vai tocar em toda a estrutura inicial do que é uma DAG e a gente vai falar um pouquinho de Python básico, como melhores práticas, design patterns, como que a gente declara todo o nosso pipeline, como que a gente instancia as execuções das tarefas e assim por diante. Depois a gente vai aprender a instalar e subir um ambiente totalmente local, para a gente ver DAGs funcionando, entender um pouquinho da UI, enfim. E depois a gente vai ver quais são as possibilidades de uma vez que você desenvolve esse código, como que você pode puxar ele para dev, QA ou produção, por exemplo. Então a gente vai mostrar para vocês alguns dos serviços de Airflow gerenciados aí do mercado, os mais utilizados. Bem, no dia 2 a gente vai desenvolver DAGs modernos. Então a gente vai primeiro começar falando um pouquinho, desmistificar a diferença de você desenvolver. No Airflow existem duas formas, eu diria, bem latentes de desenvolvimento. O modo tradicional, que a gente evita utilizar, e a gente vai entender por quê. E a gente tem um modo mais limpo, mais atual, que é o TaskFlow API. Então a gente vai aprender a desenvolver com esse cara, mas eu vou fazer com que vocês possam entender a diferença entre eles, até porque existem muitos artigos na internet que mostram o modo mais tradicional, então é importante você saber que você pode ter melhorias em cima disso. Depois a gente vai entender o esqueleto de uma DAG, Então, ou seja, toda a estrutura que você precisa para de fato criar uma DAG efetiva, utilizando as melhores práticas e tendo em mente aí conceitos como abstração, reutilização de código e assim por diante. Depois a gente vai entender básico de decorador, e isso aqui é um conceito muito importante para a gente entender de fato o que é o TaskFlow API e o Task Groups. Então a gente vai entender muito sobre decorators aí, vai ver várias demonstrações de como você decora uma função para que você possa reduzir a complexidade. E aí a gente vai entrar nos componentes mais importantes das tarefas, que são os hooks e os operadores, Assim como suas dependências. Então, como que a gente cria atividades, como que a gente linka essas
atividades e prioriza a execução delas. Então a gente vai aprender aqui nesse módulo. Depois a gente vai entender um ambiente onde você pode consultar todos os tipos de provedores e entender quais funcionam. E a gente entra numa parte interessante de utilização de variável, conexão, XCOM, que é como você compartilha metadado entre atividades, agendamento, e aí é um ponto muito importante, a gente vai falar um pouquinho da parte 3.0 aqui, quais são as mudanças que vão acontecer no cenário da arquitetura como um todo, na próxima versão, né, no grande leap aí de versão. E vou trazer para vocês um módulo orientado a melhores práticas. Quais são as melhores práticas para se escrever DAGs? Para que você aí que já trabalha talvez com DAG ou está começando agora, já aprenda a escrever da melhor forma. No dia 3, a gente vai, na nossa quarta-feira, aí, trabalhar bastante com scaffolding, né? Então a gente vai ver como dividir, né? Como compartimentar essa solução com ingestão, processamento, qualidade de dados, entrega de dados. Aí a gente vai ver tipos de provedores, a gente vai entender e vai ver o Deferrable Operators funcionando, que é uma funcionalidade muito legal do Airflow. A gente vai falar sobre ASIO Python SDK para que você possa fazer ETLs de forma extremamente fácil e ágil. A gente vai falar de operadores de SQL, que você pode invocar também. Então, você pode escrever SQL dentro do seu Airflow. A gente vai ver sobre tarefas dinâmicas. Isso aqui é muito interessante quando você está pensando em construir plataformas ou soluções de dados escaláveis, onde você pode ter diversas repetições em cima do seu código. E você pode utilizar Dynamic Task Map não só para isso, mas para também conseguir executar várias tarefas de forma simultânea. Depois a gente tem DAGs dinâmicas, né? Então, vou mostrar um pouquinho como que a gente pode criar isso. E a gente vai focar ainda mais no conceito de Event Driven. Então, como que a gente processa e trabalha dados de forma reativa de um produtor, de uma DAG produtora para uma DAG que consome. Tá? Bem, no dia 4, um dia que eu acho que é muito interessante para muita gente, porque a gente vai começar a explorar todos os tipos de integrações aí, ou as mais famosas que a gente tem. Então, a gente vai experimentar Airflow com DuckDB, Airflow com BigQuery, Airflow com Databricks, Airflow com Snowflake, Airflow com Kafka, Airflow com dbt Core, com Kubernetes, inclusive com OpenAI. Então, já vê opções aí diversas de como você pode construir seus pipelines e integrar a solução de Airflow facilmente com as outras soluções que já estão off-the-shelf com o produto. Tá? E por fim, a gente vai para sexta-feira, para o último dia, falando um pouquinho mais sobre melhores práticas, né? Então, reutilização de código, CI/CD, como melhorar login, né? Quais são as formas que você pode trabalhar com log. Log é extremamente importante para você saber o que está acontecendo. A gente vai entender sobre branching e regras de gatilhos, que também é uma coisa mais avançada e bem interessante. A gente vai falar de dependência entre cross DAGs, então quando você tem uma DAG que teoricamente depende de uma outra DAG, como isso funciona. A gente vai verificar como mandar notificações, parâmetros e algumas opções de debugging que você pode fazer. A gente vai ver Jinja Template, que é como você consegue fazer algumas coisas automáticas ali com Jinja, dinâmicas bem legais. E por fim, a gente vai navegar no Airflow do Kubernetes. Então, se você tem vontade, por exemplo, desejo de ver o seu Airflow ali dentro de um Kubernetes, aqui no treinamento você também vai aprender isso. Tá? Acho que isso traz também um conteúdo completíssimo aí de Airflow que você está esperando para o Complete Journey. Bem, agora vamos à cereja do bolo ou cherry on top. Tá? Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é uma especialização? Entretanto, com o bônus, você terá mais de 80 horas de conteúdo dividido em 8 tipos de treinamentos diferentes para te trazer essa visão total do que a gente quer entregar para vocês. Então, dentro desse combo aí, nós temos os fundamentos para engenharia de dados, para que você possa entender todos os princípios, melhores práticas, tecnologias, arquiteturas desenvolvidas, para que possa acrescentar no seu conhecimento. Depois, fundamentos de Apache Airflow, um treinamento de fundamentos que vai te pegar ali do início até te trazer um entendimento completo de todas as capacidades da ferramenta, as tecnologias e processos que você pode utilizar. Esse vai ser o seu primeiro passo com o Airflow, que vai te trazer ao momento de você conseguir fazer esse super treinamento que a gente está entregando para vocês. Depois, desenvolvendo seu primeiro pipeline no Apache Airflow. Nós temos um workshop com mais de 6 horas de conteúdo desenvolvendo na prática e você vai ter acesso a esse cara. Não somente ele, você também terá acesso a outros dois, que é construindo stack de dados modernas e trabalhando com Astro Python SDK. Acredite, você vai amar esse nome depois que você entender o que eu estou falando. Tá? Depois a gente tem o Airflow Series, que é um conteúdo totalmente diferenciado, onde você vai ter diversos tipos de vídeos constantemente entregues na plataforma para que você possa entender ainda mais e estar atualizado. Tá? Além de fundamentos de Apache Spark e fundamentos de Kubernetes. Esses dois aqui é um presente totalmente especial do meu lado, porque eu acredito que não somente o Airflow vai te fazer e vai te tornar um profissional completo, mas sim trabalhar com Spark e posteriormente com Kubernetes, que são tecnologias extremamente disruptivas e obrigatórias hoje no seu cartel aí de entendimento de tecnologias modernas. Você vai conseguir fazer muita coisa utilizando esse conjunto de tecnologias aqui que estão nessa Complete Journey. Aqui a ideia não é somente te ensinar Airflow, mas é fazer com que você pense diferente, com que você entenda os princípios, os fundamentos, todos os recursos básicos e avançados para que você possa dominar essa tecnologia e criar pipelines e processos extremamente inteligentes e escaláveis. Ou seja, para recapitular, você adquirindo a especialização, você tem acesso a todo o nosso Complete Journey, que é um conjunto de diversos cursos para que você possa, de fato, se destacar no mercado. Bem, e depois desse bônus e de toda a tour que a gente fez na emenda desse treinamento, eu não tenho dúvida nenhuma
que essa especialização e o Complete Journey vai te dar todo o conhecimento que você precisa para se tornar um especialista e dominar a tecnologia da Apache Airflow. Eu tenho certeza que isso vai transformar de forma positiva o seu cenário atual, assim como a sua carreira profissional. Abaixo desse vídeo aqui, no final da página, você vai encontrar o botão de se inscrever ao nosso Complete Journey de Apache Airflow, tá? E claro que se você querer tirar alguma dúvida, nós temos aí os especialistas no suporte do WhatsApp para te ajudar com qualquer dúvida que você tiver. Eu quero que você saiba que não precisa se preocupar com o nível atual que você tem de Airflow. Eu desafio você a que é avançado, aprender algo extremamente novo nesse treinamento e para quem está começando agora, construir um pilar extremamente fundamental para que você possa de fato se destacar. Lembrem que aqui é um conjunto de treinamentos, nós não estamos falando de uma especialização, estamos falando de mais de 80 horas de conteúdo sobre uma tecnologia onde você vai se tornar um especialista e vai arrasar dentro do mercado, tanto dentro do Brasil quanto fora do país, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa especialização e Complete Journey do Apache Airflow e eu te vejo do outro lado.